prestar este culto ao nosso maravilhoso Deus. Gostaria de relembrar nossos avisos que esta semana, até sábado, nós estamos suspendendo a programação da nossa igreja. Os irmãos ficam atentos ao WhatsApp, que nós vamos estar passando informações quanto ao próximo domingo. Estaremos acompanhando as orientações dos nossos órgãos governamentais e conforme for o andamento dessa crise, dessa enfermidade que está assolando o mundo todo, nós vamos dando a orientação de acordo como nós formos recebendo também. Então, de início, esta semana está suspensa toda a programação da igreja. Nós iremos informando gradativamente no decorrer da semana como faremos a partir do próximo domingo. Mas é muito bom estar reunido com os irmãos para que a gente possa, mesmo assim, sem o contato, que é muito bom, muito importante, mas o momento não é propício, estamos seguindo recomendações, mas nós estamos aqui unidos em um só espírito, em um mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. E eu quero orar nesta manhã com os irmãos, lembrando que é um momento de nós estarmos tomando providências de precaver a não contaminação desse vírus, mas não é um momento de ficarmos alarmados, e sim de estarmos fazendo com que esse vírus não se propague. Então, seguir as orientações. A nossa irmã Malena tem colocado bastante orientação através do WhatsApp. Leiam, cumpram, façam, obedeçam. Obedecer é melhor que sacrificar. Então vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos, fale com o Senhor. Não sei como foi a sua noite, mas Deus está aqui e quer falar no teu coração. Não importa como você está agora, o que importa é que Deus tem um recado para você nesta manhã. Grandioso Deus, ó Pai Santo, poderoso, louvado seja o teu nome. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque tu é o nosso grande Deus, o nosso Jeová, o Jeová que cura, o Jeová que sara, o Jeová, nossa justiça. Tu é o nosso grande Deus. Que nós possamos, ó Pai, mesmo neste momento em que passamos um momento de ansiedade, um momento de medo, um momento de tristeza, sim, devido à proliferação dessa enfermidade, que tu venha nos acalmar, que nós possamos tirar toda a nossa ansiedade do nosso coração, que nós possamos estar vivendo uma vida alegre como Cristo nos ordena. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos. Nós, mesmo em meio às tribulações, mesmo às lutas, nós devemos nos alegrar com o Senhor. O Senhor não se agrada de servos tristes. Possamos estar alegres, que o Senhor possa estar derramando a unção da alegria no seu coração esta manhã, e que venha falar no nosso coração através da tua palavra, que venha, ó Pai, fazer mudança na nossa vida, que Deus possa estar transformando o nosso coração. Você, amigo, que está nos assistindo, o Senhor tem algo a te dizer esta manhã. Em nome de Jesus, nós entregamos este culto de adoração, um culto de gratidão a Ti, o nosso Deus. Amém. Meus irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos esta manhã um salmo que é bem conhecido, mas um salmo que ele traz assim um alívio muito grande, ele traz para a gente assim um refrigério. É o Salmo 23, um salmo que foi escrito por Davi, e a gente sabe que este salmo aqui é um salmo que vai falar sobre o pastor, e Davi ele conhecia muito bem o que era ser pastor. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, quando Deus manda Samuel procurar um substituto para o rei Saul, que Samuel chega na casa de Jessé, que todos os 7 filhos de Davi passam, e o Senhor diz para Samuel, não é esse, e pergunta a Jessé, ainda há um outro? E Jessé fala assim, há o caçula, o menor, e ele está no campo apacentando ovelhas. E diz que
Samuel manda chamar Davi, Deus mostra que Davi era o escolhido por Deus, e diz que Samuel, ele unge Davi com óleo e o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Senhor se apodera de Davi. E Davi aqui está escrevendo para nós um salmo muito bonito e que vem trazer conforto para nossas almas. Nós estamos vivendo momentos de tensão na nossa sociedade está um caos, e nós vimos isso desde o início, desde a entrada do pecado. Vivemos sempre sobre constantes ameaças de catástrofes, de enfermidade, de tantas coisas que a gente vive desde o início do mundo. E a pergunta que nós queremos responder, que vamos tentar colocar aqui, é como nós vamos nos manter tranquilo em meio a todo esse estresse. Como que nós vamos nos manter tranquilo? E nós vamos ler esse Salmo agora 23. Eu gostaria que os irmãos e amigos abrissem a sua Bíblia no Salmo 23. Salmo 23. Diz assim a palavra do nosso Deus: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz em águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Senhor, palavra de conforto, Senhor, traz para cada um de nós. Tu fale os nossos corações, ilumine a nossa mente, para que nós possamos entender o que tu tem para dizer a cada um de nós nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Davi, ele inicia esse salmo. Nós queremos tirar aqui benefícios, de nós sermos ovelha desse grande pastor. E Davi inicia esse salmo dizendo o Senhor. O irmão Davi aqui não está falando de qualquer homem, mas ele está falando do nosso grande Deus, o nosso Deus Jeová, o Deus que criou o céu, criou a terra e tudo que nele existe. Davi quando fala aqui do Senhor Jeová, Davi está citando aqui no Antigo Testamento as alianças que refletem a esse Jeová. O conteúdo desse salmo são as alianças que foram feitas com Deus. Então Davi está falando: o Senhor é o meu Deus, é o Jeová, o Jeová que vai prover, o Jeová que cura, o Jeová Shalom, que nos dá paz. Então Davi, quando ele se refere aqui, ele está se referindo a esse Deus que nós servimos, esse Deus que nós cremos, esse Deus que é o nosso Jeová, o Deus que cura, o Deus que cuida, o Deus que guarda, o Deus que guia, o Deus que nos santifica. Esse é o Senhor que Davi está falando aqui. Não é uma pessoa comum, é o nosso grande Deus Jeová. Davi está se comparando aqui ao pastor. Hoje é muito difícil a gente ver uma figura de um pastor, mas o pastor, os pastores do Oriente, eles guardavam as suas ovelhas, conduziam-nos, eles proviam o alimento, a água para elas. Esses pastores, eles cuidavam delas quando elas estavam cansadas, quando elas estavam feridas, quando
ou estavam doentes, esses pastores, eles salvavam-nos quando elas se perdiam. Conhecia o nome de cada uma delas. Esses pastores simplesmente eles amavam as suas ovelhas. Esses pastores, ele tinha um carinho por aquelas ovelhas. É bom a gente saber que na terra em que Davi escreveu esse salmo, os pastos eles eram viçosos, eram pastos verdejantes. Mas depois que terminava a estação das chuvas, eles ficavam assim como... Eles não ficavam assim como o ano, não ficava assim o ano todo. Não havia mais alimento. Nesses pastos não havia cercas de separação. As terras onde ficavam esses pastos eram terras acidentadas, eram terras perigosas, cheias de animais selvagens, de cobras, animais típicos de uma área deserta. E esse rebanho dessas ovelhas eram rebanhos indefesos. Esses rebanhos precisavam de cuidados constantes. Mesmo quando as ovelhas não lhe pertenciam, o pastor tratava como se fosse dele. E deveria prestar conta daquela que estavam faltando. Meus irmãos, o nosso Salvador Jesus Cristo nos chama de minhas ovelhas. Minhas ovelhas. Todos nós que já temos Jesus Cristo como nosso pastor, nós somos ovelhas, pois Jesus, ele morreu por nós. Jesus deu a vida pelas suas ovelhas. O Pai, o nosso grande Jeová, entregou Jesus para que Jesus morresse por nós. E no versículo aqui está dizendo que nós, como ovelhas, nós precisamos do pastor. Nós, como ovelhas, assim como aquelas ovelhas precisavam de água, aquelas ovelhas precisavam de alimento. Aquela ovelha precisava de ser conduzida por um pastor. E nós, como ovelhas de Cristo, nós precisamos de seguir o nosso pastor, que é Jesus Cristo. Seguimos o nosso pastor quando lemos a sua palavra, quando meditamos na tua palavra, quando ouvimos a tua palavra e obedecemos. As ovelhas, ela se sente protegida pelo pastor. Dizem que as ovelhas não se deitavam quando estavam famintas. Elas precisavam de se alimentar. Elas não se deitavam antes de beber água. Às vezes o pastor, ele criava uma represa para que aquelas ovelhas tomassem água. E muitas vezes eles botavam água em recipientes para que aquelas ovelhas bebessem da água antes de dormir. No céu, o nosso Deus, o nosso pastor, nos conduzirá a fontes de água viva. Lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 17. Quando a Bíblia fala aqui em levar, a Bíblia está dizendo que ele está nos conduzindo gentilmente. O nosso pastor, ele não nos empurra. A ovelha, ela não é empurrada. Elas ouvem a voz do pastor e os seguem. Assim como nós ouvimos a Cristo e em sua palavra, nós devemos obedecer esse Cristo. Se uma ovelha se perde, o pastor deixa o rebanho e vai atrás daquela ovelha, pega aquela ovelha e atrás e trata, cuida daquela ovelha. É assim que é o nosso pastor. O nosso pastor, ele está sempre tomando conta, ele está sempre nos guardando. Se uma ovelha, ela se perde, o pastor, ele vai, pega essa ovelha, traz no colo e trata dessa ovelha. No versículo 3, nós lemos a palavra veredas. No versículo 3, essas veredas são trilhas que as ovelhas
que deveriam seguir. E quando essas ovelhas elas começam a explorar outros caminhos, elas ficam empolgadas e quase sempre se perdem, se metem em apuros. E hoje nós estamos vendo muitas trilhas sendo surgidas, muitas doutrinas muito fáceis de seguir, e ovelhas têm se desviado do caminho do Senhor, das veredas do Senhor, procurando atalhos, procurando outras doutrinas. Hebreus capítulo 13, versículo 9, diz assim: não vos deixei envolver por doutrinas várias e estranhas. Deus, Ele cuida de nós porque Ele nos ama. Ele deseja que o glorificamos por amor do seu nome. O pastor, ele cuida das suas ovelhas porque ele ama, porque ele quer manter uma boa reputação como pastor fiel. Deus, ele quer mostrar que ele é fiel, que Jesus é fiel para nós. Por isso é que ele cuida de cada um de nós. Nesse salmo, nós podemos encontrar também serenidade. No versículo 4, nós lemos: mesmo quando eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, pois tu está comigo, e a tua vara e o teu cajado me protegem. Se nós observarmos aqui, agora Davi, ele muda o pronome pessoal de ele para tu. Davi, agora, ele não está falando mais sobre o pastor, mas sim ele está falando com o pastor. Tu está comigo. Meus queridos, no vale escuro, nosso pastor, ele não vai adiante de nós, mas ele vai do nosso lado. Vai nos guiando, vai nos aquietando, vai tirando nossos medos. O vale da sombra da morte representa qualquer experiência difícil da nossa vida que nos enche de temor, inclusive a morte. As ovelhas, elas não enxergam muito bem, elas se assustam com facilidade quando vê em circunstância, especificamente no escuro. As ovelhas, elas ficam desorientadas, elas não enxergam muito bem, elas se assustam. A presença do pastor que acalma. É a presença desse pastor maravilhoso que nos acalma nas horas da necessidade, na hora da angústia, na hora do medo. É a presença desse pastor que está conosco agora, nesse momento em que há uma crise mundial de uma doença. Mas aqui esse salmo está dizendo: olha, mesmo que tu ande pelo vale da sombra da morte, pois eu nada temerei perigo, pois tu está comigo. Creia, meu irmão, esse pastor está contigo agora, não importa qual a situação que está passando. Se você está bem, glória a Deus, mas se você estiver com uma enfermidade, se você estiver com algum parente no CTI, se estiver com algum parente até próximo à morte, creia, o Senhor é o teu pastor. Nada tu tem que temer, porque a tua vara e o cajado protege. O cajado do pastor é uma haste que ela tem uma curva na ponta, e aquela curva ela serve para proteção da ovelha, da segurança. Diz que cada dia que o pastor leva o rebanho em segurança de volta para aprisco, onde as ovelhas cansadas podem repousar protegidas durante a noite, o pastor ele vai colocando comida e ele vai contando cada ovelha. Nós já falamos, se tiver uma perdida, ele volta para pegar. Diz que durante a noite, esse aprisco ele é cercado por pedra, mas o próprio pastor, durante a noite, fica de vigia, cercando como a porta. Nós lemos em João capítulo 10 que Jesus é a porta. Ele está ali nos protegendo dos ladrões, ele está protegendo dos animais ferozes. É esse pastor que nós seguimos.
E quando as ovelhas entram no aprisco, Jesus, o pastor, ele examina para certificar de que nenhuma delas havia se ferido ou adoecido por ter ingerido alguma erva venenosa. E se necessário, esse pastor, ele cuidava daquela igreja, ele aplicava unguento nas ovelhas feridas, e para que estavam sedentas, ofereciam água num cálice grande com duas alças. Também colocava óleo na cabeça e no chifre das ovelhas para afastar as moscas e outros insetos. As ovelhas sabiam que estavam seguras e que podiam dormir tranquilas. Meus amados amigos e irmãos, vocês podem ficar tranquilos. Vocês podem ter a certeza que se vocês são ovelhas do pastor Jesus Cristo, vocês estão seguras. Vocês podem ter certeza que esse pastor, ele deu a vida por cada um de nós e o que ele fará por nós. Então, mesmo que nós andarmos pelo vale escuro, mesmo que andarmos num momento de dificuldade, creia, tu estás comigo. Teu cajado me consola, porque eu sei que o teu cajado me socorre nas horas de dificuldade. Diz que quando uma ovelha caía em algum buraco, era o cajado que o pastor usa para tirar aquela ovelha do buraco. Meu amigo, se você está afastado da casa do Senhor, esse Jesus, esta manhã, ele está dirigindo a você, porque ele quer te tirar desse buraco, ele quer tratar com o seu cajado, ele quer te colocar no colo, quer levar para junto do seu aprisco, quer tratar das tuas feridas, quer tirar toda a erva venenosa que você pode ter comido nesse mundo de perdição, esse mundo de pecado. Ele quer te lavar com o óleo do Espírito Santo. Volte para o aprisco hoje, Jesus está te chamando. E nós, que já estamos no aprisco de Jesus, vamos nos deleitar desse banquete, dessa água da vida que é o nosso pastor. Vamos nos deleitar desse cuidado que ele tem por cada um de nós, cuidado maravilhoso. Esse pastor é o nosso Salvador, Jesus Cristo, é o nosso grande Jeová, que traz paz, mesmo em meio às lutas, mesmo à adversidade, nós temos a certeza de que esse pastor está comigo. Tu estás comigo. E esse pastor, ele nos preparou também um lar celestial. Não é só aqui nós já podemos estar tendo o gozo da alegria de estar com esse pastor, nós podemos ter essa alegria de estarmos agora já nos deleitando do alimento, da água espiritual, da paz que excede todo o entendimento. Mas no versículo 6, nós lemos: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Todas as noites, quando se deitava na entrada do aprisco, o pastor lembrava do que havia acontecido ao longo do dia e dava graças ao Senhor por tê-lo abençoado com bondade e misericórdia. Todo dia. Meus irmãos, isso nos ensina que o que nós agradecemos a Deus no final do dia? O que nós agradecemos o nosso pastor? Aquele pastor, ele agradecia a Deus pela bondade, pela misericórdia. Minhas ovelhas estão todas aqui. O Senhor me guardou durante esse dia, o Senhor me deu livramento, o Senhor manteve as minhas ovelhas. Hoje a gente para ao deitar, para dormir e lembra durante o dia o que Deus fez por nós, o nosso emprego, o nosso filho que foi para a escola e chegou bem em casa, a nossa família, o nosso abrigo, a nossa casa, o nosso alimento. Nós temos agradecido a Deus todos os dias pelas suas misericórdias que nunca falham. E Davi, ele, no final da vida dele, provavelmente, os estudiosos assim falam,
que ele fez uma retrospectiva na sua vida longa e ele chegou à mesma conclusão que ele chegava, que esse pastor chegava à noite, que apesar dos seus pecados, que apesar dos seus erros, havia sido acompanhado pela bondade e de misericórdia equivalente no Antigo Testamento. Davi, aquela misericórdia do Antigo Testamento, Davi ele refletiu no final da vida dele e viu que, embora ele sendo pecador, que embora ele cometesse tantos erros, Deus, o pastor, sempre o havia acompanhado durante todo dia. Ao olhar adiante, Davi, ele sabia que habitaria no céu, a casa do Pai. Não era um dia mais, não era um período como aqui na terra, mas para sempre. Davi, ele tinha certeza de que um dia ele estaria diante de Deus. Meus queridos, as coisas que acontecem hoje nos deixam confusos, às vezes, e muito perturbados. Mas um dia essas coisas se esclarecerão. Quando nós um dia chegarmos ao céu, que eu creio que um dia nós chegaremos ao céu, aqueles que já têm a Jesus como Salvador, nós então vamos olhar para trás e nós vamos poder falar como Davi falou: somente a bondade e a misericórdia do Senhor. Na antiga aliança, a ovelha, ela era morta pelo pastor. Mas na nova aliança, foi o pastor que morreu pelas ovelhas. O pastor morreu pelas ovelhas. O sacrifício na antiga aliança, a ovelha morria pelo pastor. Mas o nosso pastor Jesus Cristo morreu pelas ovelhas. Amém. E nos encontraremos com o nosso pastor lá no céu. Pois o Cordeiro, Apocalipse capítulo 7, versículo 17. Vamos abrir lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 17. E assim eu estarei encerrando a nossa meditação desta manhã e convidando para logo mais, às 19 horas, estarmos juntos novamente. Apocalipse 7, versículo 17. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos teus olhos toda a lágrima. Meus queridos irmãos, esse Senhor, esse pastor que nós seguimos, um pastor que deu a vida pelas suas ovelhas, um pastor que foi fiel ao grande Deus, o nosso Senhor, Jeová, até a morte, e morte de cruz. O que esse pastor não fará por você? Eu gostaria agora que você fechasse os seus olhos e que você fizesse como Davi. Não vamos esperar chegar no céu para que a gente olhe para trás. Queria que tu olhasse para essa semana e você fizesse uma retrospectiva de como foi a misericórdia de Deus para você esta semana. Quantas bênçãos Deus derramou para você e sua família. Quantos livramentos Deus te deu essa semana.
Faltou alguma coisa na sua casa essa semana? Você teve seu alimento? Você teve a sua cama? Teve a sua água? Você você sentiu a proteção, o amor, o carinho desse pastor? Você teve uma semana em que você conseguiu controlar a sua ansiedade? Essa semana, mesmo que você tenha passado por algum momento de dificuldade, às vezes até no vale da sombra da morte, você pode dizer, como Davi, que tu estás comigo, nada temerei? Pensa nesta semana o que Deus fez por você e o que Ele vai fazer para você. Quero também que você que ainda não teve um encontro com Jesus. Meus queridos, esse é o pastor que Ele te chama esta manhã. Se você quer a companhia desse pastor, se você quer não só a companhia neste momento, mas por toda a eternidade, se um dia você quer encontrar com esse pastor no trono da graça, lá no céu, você hoje está tendo a oportunidade de aceitar o Senhor Jesus Cristo como teu pastor, como o único e eterno Salvador da sua vida. E com um gesto de fé, você convidar a Jesus para fazer parte da sua vida, para Jesus habitar no teu coração. Basta que você peça perdão a Deus pelos seus pecados, que você se arrependa de tudo aquilo que você fez e está fazendo de errado, e que você venha a se arrepender e não praticá-lo mais. Jesus quer fazer de você uma nova criatura. Jesus quer tratar das tuas feridas. Jesus quer colocar o óleo do Espírito Santo na tua vida, no teu coração. E você pode fazer esta oração comigo. Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que eu dependo das misericórdias do Senhor. Eu quero nesta manhã, Senhor, entregar a minha vida a Ti. Senhor, já não estou mais suportando viver longe de Ti. Nesta manhã eu quero beber desta água, mas não a água que era oferecida para as ovelhas, mas a água que o pastor Jesus Cristo pode oferecer às suas ovelhas, a água viva, a água que dá outro sentido à nossa vida, a água que nos purifica, que nos lava de todo o pecado. Se você está com essa sede, Deus está falando, vem todos que estão com sede e beba desta água. Jesus está te oferecendo. Se você quer esta manhã assumir este novo momento na tua vida, se você quer largar esta vida precária, essa vida de pecado, essa vida que está te conduzindo ao inferno, e se você agora quer seguir o caminho de Jesus, se você quer entrar na vereda de Jesus, se você quer sair dos atalhos, sair dos caminhos que te conduzem à morte e entrar no caminho que te leva à vida eterna, eu te convido a você fechar os seus olhos e orar assim comigo. Senhor, eu reconheço, Senhor, que sou pecador, mas nesta manhã eu quero receber a Tua misericórdia. Eu quero nesta manhã falar contigo, Senhor, e quero dizer que eu me arrependo dos pecados que eu tenho cometido, porque são pecados, ó Pai, que têm causado tantos males, não só físicos, mas espirituais na minha vida. Senhor, eu quero a partir deste momento te convidar para você fazer parte da minha vida. Entra no meu coração, muda a minha história, Senhor. Escreva a partir deste momento o meu nome no livro da vida, porque eu quero a partir deste momento estar contigo. Senhor, eu te aceito pela fé
o Senhor como um único e eterno Salvador da minha vida. Amém. Você fez essa oração? Procure uma igreja mais próxima da tua casa, uma igreja que prega a verdadeira palavra. Procure um amigo seu que já está congregando em alguma igreja séria, converse com ele. A nossa igreja, Batista Emanuel, você amigo que está nos assistindo, hoje ela não tem programação devido a este acontecimento de Deus. E se você nos der a alegria de quando nós voltarmos à nossa atividade estar lá, eu estarei para conversar contigo, para junto orarmos, para junto estarmos juntos nessa nova caminhada. E você, meu irmão, Cristo em Jesus, glória a Deus, porque nós temos um pastor que cuida todo momento de nós. Tire toda a ansiedade, irmãos. Jogue fora todo medo por este momento que nós estamos passando. Vamos viver alegres, contentes, louvando, adorando, glorificando, orando o nome do nosso pastor Jesus Cristo, tomando as precauções que os nossos os órgãos governamentais estão passando. Deus vai abençoar você e sua família. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a eterna consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a tua vida, a vida da tua família, a vida de todos aqueles que pregam e vivem a verdadeira palavra até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Um dia abençoado para cada um de vocês e logo mais estaremos às 19 horas em ponto, irmãos, para mais uma vez estarmos aqui falando com o nosso Deus através da sua palavra.